péssimo final de semana bateu... Ó, microfone aqui. Péssimo final de semana bateu aí o desespero para o Bolsonaro. Olha, ele está em fúria. Por quê? A situação do Bolsonaro já estava mal, porque nessa semana teremos a sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonet para o STF e Procuradoria-Geral da República, respectivamente. E o que o Bolsonaro já foi avisado aí inúmeras vezes e percebeu aí nos últimos dias, tanto é que saíram matérias na mídia nesse sentido, é que a partir do momento em que o Dino e o Gonet sejam aprovados, está aí aberta a temporada de caça ao Bolsonaro e aos seus familiares e aos terroristas e golpistas que tentaram dar golpe de Estado. E aí, no caso, eu digo a cúpula deles. Então, começou aí a bater o desespero. Os bolsonaristas passaram a convocar protestos. Você vê que isso não é uma coisa normal. Ficaram aí semanas convocando protestos para o dia 15 de novembro, um feriado, tudo mais. Então, vamos lá, como eram semanas, o próprio Jair Bolsonaro convocou, Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer, Carla Zambelli, enfim, todos os mais famosos bolsonaristas também convocaram e foi um fiasco total. Olha só que coisa. Depois desse fiasco, convocaram novos protestos 11 dias depois, no dia 26 de novembro. Aí você fala, peraí, vocês acabaram de fracassar, vocês vão fazer outro protesto? Foi pior ainda, a coisa foi mais vergonhosa ainda. E nesse também, foi convocado pelo Malafaia, as igrejas evangélicas mandaram seus ônibus, tudo mais. O próprio Jair Bolsonaro também compartilhou ali os vídeos convocando e deu ruim. Pouco tempo depois convocam outros, que foi agora dia 10 de dezembro. Ontem, você fala, pô, peraí, esse pessoal não cansa de passar vergonha? Não é isso. Eles estão em pânico com o que está para acontecer para eles. E aí, o Bolsonaro foi para a Argentina, o Eduardo Bolsonaro foi para a Argentina, e antes de ir para a Argentina, o Eduardo Bolsonaro foi perguntado pela imprensa sobre as manifestações. Aí ele disse que isso é muito ruim para o Lula, porque mostra que o Lula não é um presidente popular. As pesquisas mostram o Lula com 51% de aprovação. Bolsonaro nunca chegou a 40%, mas o Lula que não é popular. E que esse é o momento certo de ir às ruas, que diz aí o Eduardo Bolsonaro que eles queriam ir às ruas desde fevereiro, mas que chegou o momento certo é agora. Então por isso que tem tanta manifestação assim. Pois bem, ele falou isso, foi para os Estados Unidos. Vários parlamentares bolsonaristas cancelaram a ida para a Argentina de última hora. A comitiva do Bolsonaro teria 50 pessoas e teve bem menos no final, porque vários cancelaram para ir a esses protestos em todo o Brasil, que eu mostrei ontem, que floparam. Nem vou mostrar aqui de novo as fotos, os vídeos, que eu já mostrei tudo. Floparam. Então o Bolsonaro foi para a Argentina para a posse do Milei. Eis que, logo depois da cerimônia de posse, tem ali a foto do Milei com os chefes de Estado. Você já deve estar sabendo que o Bolsonaro foi barrado da foto. Ele realmente tentou se infiltrar ali. Lembre-se, tem uma cerimônia depois, como o Lula não foi, então deu ali a brecha para o Bolsonaro ir. Porque lembremos, o Bolsonaro foi desconvidado. Quando o Milei convidou o Lula, era um desconvite ao Bolsonaro. Como o Lula falou que não ia, então o Bolsonaro rastejou e falou, não, eu vou. Foi. Então, na cerimônia depois, estavam ali enviados de vários países, vários políticos ali da extrema-direita, só assim, a nata da extrema-direita ali, a nata tóxica da extrema-direita estava na Argentina, e aí alguns chefes de Estado de países vizinhos da Argentina que foram, porque são vizinhos. Eis que o Bolsonaro quis aparecer na foto e os chefes de Estado falaram, não, você não. Teve gente que até lembrou de um dia no primeiro ano do governo Bolsonaro que um haitiano chegou e falou isso aqui pro Bolsonaro. É o mesmo que falaram para ele ontem, ó. Você tá entendendo bem, você tá entendendo, tô falando brasileiro. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Muitas vezes difícil. Teve um haitiano que foi no Bolsonaro e falou, você não é presidente mais. Pois bem, eu acho que tocaram esse vídeo ontem pro Bolsonaro, quando ele tentou lá se infiltrar na foto. Mas olha, que falta de vergonha na cara. Ele se enfiou de penetra numa reunião lá com o embaixador de Israel, agora se enfiou de penetra aí, queria se colocar aí na foto dos líderes. Os chefes de Estado barraram, aí humilhação para ele. Como se não bastasse a humilhação, o Bolsonaro foi num restaurante à noite e foi recebido aos gritos de Lula, Lula, Lula. Então a coisa tá ruim pro Bolsonaro. Olha que péssima viagem que ele fez. Foi lá, puxou o saco do Milei e foi humilhado. Pois
isso aí, ó. Deu ruim aí, então, pro Bolsonaro. E ele já estava irritado nisso, porém ficou mais irritado depois. Por quê? Porque o Bolsonaro, quando ele tá aí nesses eventos, ele não fica o tempo todo no celular. Quem é mais de celular são os filhos dele. E aí, foram chegando pro Bolsonaro, pouco a pouco, as notícias de que, olha, as manifestações foram um fiasco, viraram motivo de chacota. Inclusive na rede aí que você gosta de usar, que é o Twitter, o primeiro termo lá durante boa parte do domingo era manifestação, porque realmente não dá para chamar de manifestação, foi mini. Até dá para fazer um jogo de palavras e falar que foi uma mini infestação, porque afinal são uma praga. Esse pessoal parece uma doença, o bolsonarismo, né? Pois bem, ele ficou sabendo da mini infestação e ficou furioso. Por quê? Porque o que sai na imprensa é o seguinte, a manifestação bolsonarista teve baixa adesão, fracassou, enfim, teve um portal, o Metrópolis, que é um portal bolsonarista, o dono é um político corrupto também, muito bolsominion, que foi o único que deu ali uma notícia dizendo, olha, protestos de bolsonaristas em todo o país, e deu uma notícia como se fosse um protesto bom. Como se esses não fossem criminosos que tentaram dar golpe de Estado menos de um ano atrás, como se tivesse sido um sucesso, colocou até umas fotos bem fechadas para parecer que tinha mais gente. Olha a coisa vergonhosa que faz o Metrópolis. Mas o resto da imprensa deu ali, ó, a adesão foi baixa. E aí a esquerda começou a fazer chacota, e a chacota passou a viralizar, principalmente no Instagram e no TikTok. E ali era a chacota de todo mundo mostrando, olha, vocês ficam convocando aí as pessoas e em Brasília, se foram 500 pessoas, é muito. É um fracasso total. Em São Paulo também não foi quase ninguém. Aí o Bolsonaro se enfureceu. Ele se enfurece porque os bolsonaristas convocam o protesto, ele convoca, mas quando fracassa, ninguém fica fazendo chacota dizendo, olha, os nicolasistas fracassaram, ninguém faz chacota com o Nicolas, ninguém faz chacota com o Gustavo Geyer, ninguém fala, os geyerzistas fracassaram, não. São os bolsonaristas que fracassaram. Então é o nome dele ali que está ligado ao fracasso. Aí o Bolsonaro deu uma declaração dizendo, mas vocês viram meus filhos chamando para isso? Ninguém da minha família convocou para essas manifestações. Realmente eu fui no Instagram do Eduardo e do Flávio, o Carlos não convoca mesmo, e eles não convocaram nada. Eles estavam mais focados ali em Milei, em criticar o Lula. Porém, o Eduardo Bolsonaro deu entrevista na imprensa dizendo que é o momento certo de ir às ruas, o momento é agora, tudo mais. E isso saiu em todos os grupos bolsonaristas. Outra coisa, o líder de todos esses terroristas aí que vão às ruas, que foram no dia 8, todo mundo sabe, não é o Nicolas, não é o Gustavo, não é a Carla Zambelli, não é o Bolsonaro. Ele é o líder. Por isso que são chamados de bolsonaristas, não zambelistas, não nenhum outro nome. Então ele sabe que a chacota é com ele. Pior, mostra que ele não tem apoio nenhum na véspera aí do momento em que ele, Bolsonaro, não sou eu dizendo, eu estou dizendo aqui faz tempo, mas ele, Bolsonaro, acredita que vai ser preso nas próximas semanas aí, ou no máximo até o Dino assumir no STF. Ele acredita nisso. Então, aí ele, em vez de mostrar poder, ele mostra que não tem apoio algum, que não consegue, olha, num domingo, em cidades grandes aí, levar muita gente às ruas. No Rio de Janeiro não foram nem 100 pessoas. E se contar que era em Copacabana, que a Avenida da Praia lá fica fechada aos domingos e que tem muita gente passando, que a boa parte das pessoas que estavam lá nas fotos que tiraram, que não tinha nem 100 pessoas, pudessem ser pessoas que estavam passando, né, pedestres ali, gente fazendo caminhada e tal, e que parou ali para ver alguns minutos, aí você vê que o fracasso é maior ainda. Isso, lembremos, Rio de Janeiro, que é o estado do Bolsonaro. Foi deputado pelo Rio de Janeiro e tudo mais. Aí você vê, peraí, tá ruim a coisa, tá ruim. Então agora o bolsonarismo está tentando achar alguns culpados para isso, para ver se eles conseguem mobilizar para o ano que vem. Porque essa deve ser, felizmente, aí, a última vez que esses terroristas foram às ruas em 2023, que já é Natal, né? Não vão às ruas no Natal, se bem que esse pessoal a gente nunca sabe. E no ano que vem eles têm que tentar de uma maneira que não seja uma humilhação total. Porque o que está acontecendo é que até os bolsonaristas mais moderados têm medo de ir nessas manifestações, porque vai que eles resolvem quebrar tudo. Vai que, a última vez que se reuniram muitos deles, eles falam, nossa, estavam muitos mesmo, fretaram ônibus de todo o Brasil para ir lá. Eles quebraram tudo. E aí culpam, dizendo, olha, mas é que não tinha polícia, não tinha nada, deixar as pessoas entrarem. Olha, se um dia eu juntar aqui
seguidores do Plantão Brasil e falar, ó, gente, vamos lá na Praça dos Três Poderes, mesmo se não tiver nenhum policiamento e estiverem todos os prédios vazios e abertos, eu tenho certeza que os plantonistas, mesmo se fossem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, não iriam depredar tudo. A gente ia ficar lá, ó, que coisa. Os bolsonaristas depredaram tudo, então se tinha polícia ou não muda o fato. E lembremos, não tinha polícia porque o governador Ibanez Rocha e o secretário de Segurança Pública, chefe da polícia, que era o Anderson Torres, mandaram a polícia não ir. Então os bolsonaristas, ontem, vários dos discursos, olha, se inscreve aí no canal, eu escutei cada coisa. Vários dos discursos de ontem na Avenida Paulista iam nesse sentido de dizer que olha para as centenas ali de pessoas que estavam lá. Olha, no dia 8 de janeiro, querem culpar os patriotas, mas olha, eles abriram tudo para que fosse depredado, eram infiltrados e tudo mais. Eles continuam no mesmo. Aí tinha gente pedindo ali prisão do Alexandre de Moraes. No Rio de Janeiro tinha faixa pedindo a morte do Alexandre de Moraes. É isso que eles estão fazendo agora, viu? Enquanto isso, hoje de manhã, o Alexandre de Moraes estava, sabe com quem? Adivinha? Com o Lula. Hoje o Alexandre de Moraes e o Lula foram lançar um programa para moradores de rua, que foi um programa que foi a ideia do Alexandre de Moraes. E como o Lula sempre foi, nos primeiros mandatos dele, ele sempre recebeu moradores de rua, também recebia ali catadores de lixo, então ele recebe sempre esses grupos que são marginalizados por governos de direita, ele sempre gosta de recebê-los dentro do Palácio do Planalto. E aí, como foi ideia do Alexandre de Moraes o projeto, o governo convidou o Alexandre de Moraes. E olha só, aqui é o momento quando o Alexandre de Moraes foi apresentado lá. Pronuncia-se o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa recepção aí ao Alexandre de Moraes, um evento que ele estava lá com o Lula, ministros do Lula, não precisa mostrar o vídeo todo, mas já viu, ele deu risada, né? O pessoal começou a gritar, Xandão, Xandão, ele deu risada. Pois bem, você vê aí, imagina o Bolsonaro vendo esse vídeo, tremendo, o desespero vai aumentando, então o Bolsonaro começou a ter ataques de fúria com os parlamentares bolsonaristas. Ele não quer, Bolsonaro, ser associado a essas manifestações. Porém, é impossível que ele não seja associado, porque são os bolsonaristas. Como eu falei aqui, não são zambelistas, nicolistas, guerreiristas, não. São os bolsonaristas. Então, por mais que quem estava convocando, no caso as outras o próprio Bolsonaro convocou. Mas como quem estava convocando essa não era ele ficou irritado que foi um fracasso total e que é associado ao nome dele. Pior, quando tem ainda ataques ao STF, porque todas essas manifestações estão tendo ataques frontais ao STF. Na última lá do dia 26 de novembro, teve discurso dizendo que, olha, a gente vai querer o impeachment e a prisão do Alexandre de Moraes, é isso que nós vamos fazer, nós somos maioria, nós temos que ir para cima, eles é que tem que ter medo de nós e não nós, medo deles. Olha, fala que o STF que tem que ter medo deles, tá muito parecido com os atos antidemocráticos de 2020 e de 2021. A diferença é que eles não estão aí ameaçando soltar fogos de artifício no STF, não estão fazendo esse tipo de coisa, mas eles já começaram aí a pregar golpe indiretamente. Eles estão, alguns nem sequer filtram um discurso. O Ricardo Salles, todo o discurso que ele faz, ele é frontal na defesa de um golpe de Estado. Ele fala que ele fala ali que a eleição foi tomada pelo TSE e pelo STF para o Lula e fala que, olha, a gente tem que derrubar esses caras. É frontal, ele quer golpe de Estado. Então, eu vou falar, o Bolsonaro fica irritado porque, olha, foi um fracasso, aí dizem que o fracasso é meu e dessa vez eu não convoquei, mas nas outras convocou. E queira ou não, quem começou a incentivar todos eles, inclusive os parlamentares que estão convocando aí essas manifestações, quem incentivou todo mundo aí a ir contra as urnas, a ir contra o Supremo Tribunal Federal foi o Bolsonaro.
Lembremos uma coisa que muita gente esquece, mas os ministros do STF, principalmente o Gilmar Mendes, o Alexandre, o Toffoli e aí Zanin e Flávio Dino, que ainda não entrou, não esquecem, é o seguinte, você talvez não saiba, quem começou os ataques ao Supremo Tribunal Federal não foi o Bolsonaro, foi Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, eles. E aí o bolsonarismo pegou e falou, pô, essa é uma excelente pauta, vamos utilizá-las. E aí o bolsonarismo passou a encampar essa pauta com tudo. O que não tira aí responsabilidade do Bolsonaro, obviamente, porque quem realmente fez os maiores ataques foi o Bolsonaro, mas tudo começou lá atrás com Moro e Dallagnol. Então saiba, a hora desses dois também vai chegar, viu? Não é só do Bolsonaro. E não terá anistia para ninguém. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!